especial, Juca Kfouri, de quem eu sou fã número 1, o melhor jornalista esportivo desse país e o melhor jornalista de muita coisa, que já viveu muito. Aliás, daqui a pouco só vou falar sobre o que ele já fez, vocês vão ver. Esse é um homem grande, em todos os sentidos. Queria dizer só para quem nos acompanha que, se quiserem o conteúdo completo da live, é só escrever para danielnemberg.com.br e, com isso, a gente manda para vocês essas e outras lives que a gente já fez. Lembrar que semana que vem, na quinta-feira, a gente vai ter o Pablo Hortelado, que é filósofo e professor da USP, e a gente vai falar sobre o PL das fake news, quinta da semana que vem, às 19 horas. E, sem mais delongas, vou entrar direto aqui para apresentar o nosso amigo Juca Kfouri, que é jornalista esportivo, colunista da Folha de São Paulo, que, aliás, eu leio toda vez que ele escreve, junto com o Tostão, de quem eu gosto muito também. Tem um blog no UOL, foi comentarista esportivo do canal ESPN Brasil, do SBT, da Rede Globo, e diretor das revistas Placar e Playboy. Aliás, Placar eu lia muito quando era adolescente, criança, era um show maravilhoso, adorava. Playboy também, viu, Juca? Mas, enfim, Placar era genial. Ele participou do programa Cartão Verde, da TV Cultura, apresentou Bola na Rede, também na Rede TV, e é graduado em Ciências Sociais pela USP, como eu, mas é conhecido mesmo como corintiano fervoroso e crítico severo da cartolagem do futebol brasileiro, que eu acho ótimo. Bem-vindo, Juca, é um grande prazer estar com você aqui. Do mesmo jeito, Daniel, mas acho que faltou você falar o mais importante, que trabalhei muito tempo com a Sandra, sua irmã, na TV Globo. Fizemos uma boa parceria, gosto muito dela. Ela é ótima, eu tenho muito orgulho também, e ela é uma figura maravilhosa aí de jornalismo. Mas, Juca, a primeira pergunta é, vamos começar com aquele assunto que não quer calar. Você é a favor da retomada do Campeonato Paulista no próximo dia 22 ou não? Daniel, veja, se eu tiver que fazer uma resposta simples, é não. Mas eu quero contextualizar para você. É difícil você defender o não diante de tanta coisa que reabriu. Se o shopping center está reaberto, é difícil você dizer não para o futebol. Agora, eu parto do seguinte princípio, e não é uma posição extremista, mas é uma posição radical, naquilo que, estrito sensu, vem da raiz. Eu acho que nada que não seja essencial pode botar a vida de alguém em risco. Certamente, jogos de futebol não são essenciais e vão botar a vida de atletas, árbitros, jornalistas, enfim, de quem faz o jogo de futebol em risco. Isso é inelutável, tá? Então, eu digo isto. Se um campeonato inteiro bota uma vida que seja em risco, não vale a pena, porque essa não é a justificativa para que você tenha um espetáculo de entretenimento, né? Nós já temos tantas profissões que são obrigadas a se expor, né? Não vou enumerá-las por óbvias, né? Por que expor os atletas? Então, te dou só um quadro. O Campeonato Paulista volta dia 22, quarta-feira que vem, 21h30, em Itaquera, com o jogo Corinthians e Palmeiras. Grande clássico, de maior rivalidade do futebol de São Paulo. Muito bem. No dia 21 de junho, tá? Então, no dia 22 de julho, terá feito um mês e um dia, 21 de 28 jogadores do Corinthians testaram positivo para a Covid-19. Estão todos recuperados. Anteontem, mais um colombiano, Cantillo, testou positivo. Está fora do jogo. O Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, com 68 anos de idade, do grupo de risco, testou positivo 20 dias atrás. Já está recuperado,
voltou a dar os treinamentos. Mas você veja que atletas, treinador, gente que a gente supõe bem informada, que estava seguindo os ditames aí da saúde pública, foram contaminados. Eu te pergunto, se o Cantígio foi diagnosticado anteontem e está fora do jogo, não terá passado para nenhum companheiro dele durante os treinamentos? Não aparecerá alguém na véspera do jogo contaminado? Fará teste. Se estiver contaminado, não irá para o jogo. Mas terá contaminado quantos? Que jogarão sem saber que estão contaminados. Em Santa Catarina, o campeonato ia recomeçar, o time da Chapecoense apareceu todinho contaminado, não pôde jogar. Bom, aí o que faz? Perde por WO ou não? Segura o campeonato mais 2 semanas para que eles possam se recuperar. Percebe? A mim não faz sentido. Agora, você dirá, mas Juca, esses clubes precisam do dinheiro da televisão. Esses clubes precisam do dinheiro dos patrocinadores. Esses clubes estão todos endividados, já vinham endividados antes, por má gestão ou por corrupção. Eles precisam ser, de alguma maneira, ressarcidos. É verdade. Eu não sou evidentemente, infesso a essa questão. Isso também me preocupa. Mas eu acho que é aquilo. Entre a vida e a economia, a escolha minha é a da vida. Tem sido assim na minha vida particular. Você disse que há 4 meses não vê seu cunhado e sua irmã. Eu há 4 meses, rigorosamente, não ponho o nariz para fora para não mentir para você. De 15 dias para cá, me dei ao luxo de cometer uma imprudência, que foi de buscar minhas netas, que eu não via há mais de 100 dias, para passar o sábado comigo. Elas resguardadas, como estão também há 4 meses, e eu e a avó também resguardados há 4 meses. Então, achamos que, enfim, poderíamos fazer esta imprudência, né? Uhum. E estamos aguardando os dias de intervalo entre esta visita e uma próxima. Jogar futebol eu não iria em hipótese alguma. Eu tenho uma cesta de basquete aqui embaixo no meu prédio. Adoro bater uma bola. E tenho um filho que adora fazer isso também. Ele vem e faz sozinho. Eu não desço para fazer com ele. Entendeu? Porque, por mais que aí, no caso, evidentemente, evitássemos contato, tudo mais, um jogo de futebol não vai evitar contato. Então, ficam essas regras, Daniel. Não pode cuspir no chão. Você já viu um jogador de futebol passar 90 minutos sem cuspir? Não. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Uma pergunta, Juca. Você acha que os campeonatos estaduais, que já tiveram aquele seu momento de glória, eu sei que você escreve muito sobre isso, vão ter os seus dias contados agora no futebol pós-pandemia? Já estavam, né, Juca? Agora eu acho que mais ainda, porque não está fazendo sentido, né? Eu sou há muitos anos crítico dos estaduais, pelo menos do envolvimento dos clubes grandes com estaduais, né? E essa oportunidade talvez seja alguma das pouquíssimas, das raríssimas coisas que você pode fazer uma leitura de dizer tenha sido positivo, né? Que é a possibilidade do futebol brasileiro adequar o seu calendário ao calendário mundial. E que, para que isso aconteça, é necessário que você pare com os campeonatos estaduais nesse modelo. Daniel, eu não sou contra que haja um campeonato estadual durante toda a temporada. Eu sou a favor. Uhum. Mas envolvendo apenas aqueles clubes que não disputam campeonatos nacionais. Lógico. Então, eu acho que São Paulo, por exemplo, poderia ter um belíssimo campeonato estadual, sem os clubes do campeonato nacional, estimulando as rivalidades locais. Campinas e Limeiras, São José dos Campos e Taubaté, Araraquara e Rio Preto, Ribeirão Preto. Percebe? Poderia. Mas, como os grandes são postos como imprescindíveis, você acaba fazendo um engano que eu gosto. Por quê? Porque você faz campeonatos de tiro curto
E esses clubes menores que jogam neste banquete para o qual não deveriam ser convidados, porque não tem talheres para se juntar à mesma mesa, acabam depois não tendo o que fazer. E acabam quebrando e desaparecendo. Você veja um Guarani de Campinas, que até campeão brasileiro foi. Não é? Veja o Bragantino, o São Caetano. São clubes efêmeros. Né? Sim. Por quê? Porque você não tem uma estrutura que os respalde e que lhes permita serem autossustentáveis. Isso é de uma obviedade atroz, mas estamos ainda na pré-história do futebol do ponto de vista de gestão no Brasil, Daniel. É verdade. O Zé Carlos já mandou aqui que ele está com saudade dos canoles que ele comia na Rua Javari, nos Jogos do Todos nós Juventus. temos. Todos nós temos. Todos nós. Mas, Juca, nisso que você está falando, qual seria a saída para a gente ter uma mudança no futebol brasileiro? Porque boa parte dos clubes não recebe suficiente, boa parte dos jogadores ganha pouco, são casos mais raros, só dos grandes times que têm muito dinheiro. O que fazer para o futebol dar uma virada? Porque a gente tentou aí na Lei Pelé, que foi adiante, lá depois teve o Zico também. Como é que isso dá para mudar de fato, né? Lógico, depende de cartolas que não sejam os que a gente conhece, etc. Mas então, você vê que saída para o futebol brasileiro? Daniel, as pessoas ficam muito chocadas quando eu respondo a essa questão, olhando para a minha história, e eu digo para você, sem nenhum medo de patrulha, o futebol brasileiro, como diria o saudoso Mário Covas, precisa de um choque de capitalismo. Sim. O que é isto? Quer dizer, vamos pensar. Né? Porque eu sei, esse nosso amigo Zé Carlos, cara, esse é meu xará, né? Também sou o Zé Carlos, que tem saudade dos canoles da Rua Javari, provavelmente é um adepto do futebol raiz e tem ódio eterno do futebol moderno. Eu acho muito bacana essa coisa romântica, mas eu sou uma pessoa realista. Né? O futebol se tornou um grande negócio. O futebol é a maior economia da economia do entretenimento no mundo. E você sabe da importância da economia do entretenimento no mundo. Bom, o Muro de Berlim caiu. Então, há uma constatação de um modelo ocidental que prevalece. Esse modelo se chama capitalismo. Bom, o que você faz? Qual é a minha luta hoje? É uma luta muito mais reformista do que uma luta de ruptura, do que uma luta revolucionária. Né? Então, é mitigar o capitalismo selvagem para caminhar na direção de um capitalismo civilizado, que seja minimamente aceitável. Né? Um capitalismo como você tem na Dinamarca, como você tem nos países escandinavos, enfim, passa a ser este, né, a utopia, a utopia de um país com as nossas carências. No que o futebol brasileiro, o que o futebol brasileiro precisa fazer para se aproximar dessa realidade? Precisa mudar o seu modelo de gestão. Precisa criar as chamadas sociedades anônimas do futebol. Precisa ser gerido como empresas, para que possa dar o passo do tamanho da sua perna. Então, é evidente que o tamanho da perna do Flamengo é muito maior do que o tamanho da perna da Ponte Preta. Mas se a Ponte Preta se organizar, feito empresa, numa região rica como é Campinas, a Ponte Preta pode, paulatinamente, olhar para o Flamengo e dizer: você não é tão feio como parece, e eu vou jogar contra você mais de igual para igual. Você tem exemplos pelo mundo disto. Tem exemplos. Né? Então, não, agora, aqui no Brasil, o Atlético Paranaense, você vê que começa a fazer um trabalho muito interessante. Né? Não, você veja o caso aí do Bragantino, né, com a Red Bull. Né? Começa a trilhar este caminho. É claro que é difícil você imaginar que no Brasil a Red Bull consiga formar uma massa torcedora que vá ao estádio berrar o nome de um energético. Né?
mas certamente do Bragantino é capaz de conseguir, né? Sim. Então, você tem caminhos. Agora, certamente, os caminhos não são esses que nós vimos trilhando nas últimas décadas, né? Desde o século passado. Daniel, eu sempre dou um exemplo que eu acho que, para quem nos vê, para quem te acompanha, e que provavelmente tem interesses mais amplos que os interesses do futebol, vai entender na perfeição. Eu vou te dar um exemplo que eu dava desde os tempos que eu estava na faculdade, desde que eu estava na USP. Havia uma coisa que eu não entendia no processo inflacionário brasileiro. Eu nunca encontrei ninguém que defendesse a inflação. E eu me perguntava, na minha ignorância em economia, mas esse troço todo mundo critica. Se a inflação é ruim para todos, por que não acabam com a inflação? E eu não entendia. Um belo dia veio o Plano Real. Professor Fernando Henrique, no governo Itamar Franco. E estabilizou a moeda. Aliás, trabalhei com a Luísa Erundina no governo Itamar Franco, ali com a Luísa. Muito bem. E aí a gente viu quem é que ganhava com a tal da inflação no overnight. E a gente viu uma quebradeira de bancos, que foi necessário fazer um PROER para que o sistema financeiro brasileiro todinho não fosse para o buraco. Então havia quem ganhasse com a inflação. Nós descobrimos, o Banco Nacional ganhava, aquele Banco Bamerindos ganhava, uma série de bancos, não é? Ganhavam com a inflação. Ganhavam com dinheiro que era, na verdade, espuma. Não é? Não era aplicado na produtividade, não era nada. Muito bem, era mero dinheiro de especulação. Se você reunir num simpósio todos os cartolas do futebol brasileiro, os jogadores, os árbitros, os preparadores físicos, nenhum vai defender o atual modelo do nosso futebol. Todos vão dizer que está errado, que precisa mudar. Por que não muda? Porque aí tem aquela coisa que você também conhece, da nossa tradição judaico-cristã, que é feio ganhar dinheiro. Então vamos ganhar dinheiro por baixo dos panos, não por cima da mesa. E é como a cartolagem sobrevive, infelizmente. E não é uma questão mais, essa altura, de opinião, ou desse cara é um chato, é moralista, fica atrás. Não. Os 3 últimos presidentes da CBF estão na situação em que estão. O Marinho foi solto por causa da Covid, cumprindo pena nos Estados Unidos. O Ricardo Teixeira e o Marco Polo Del Nero não podem sair do país que a Interpol prende. Não é? E, para não falar do João Avelange, que era o capo dos capos, que, enfim, morreu renunciar ao posto de presidente de honra da FIFA e ao Comitê Olímpico Internacional, porque foi pego com a boca na botija num dos escândalos do esporte mundial. Então, é assim. E aí não há o que faça. Não há o que faça você mudar esse modelo. Agora, Juca, cá entre nós, ninguém nos ouvindo, só eu e você, tem espaço para o futebol brasileiro, no meio desse momento e no meio dessa situação em que o Brasil, país do terceiro mundo, a gente exporta jogador, os jogadores aqui, o meu time, o Santos, já foi todo mundo embora antes de virar ídolo, etc. E outros. A gente tem espaço para conseguir manter aqui essas pratas da casa, ficar, ou é algo que eu sou muito... Né, a gente vê que não tem esse espaço. Será que a gente tem espaço, que nem Flix, no meio desse mundo, ou será que a gente não tem mais espaço? Daniel, veja bem, de fato, o Brasil se tornou um país exportador de pé de obra, né? E exporta pé de obra que você nem conhece. Com alguma frequência, você vê um jogador despontar na Europa e dizer, mas brasileiro? Onde jogava? Jogava no Corinthians de Alagoas, jogava... e tudo feito para exportar. Veja bem, você não pode competir com o dinheiro da Premier League ou da Bundesliga. Né? Você não pode competir com o euro, você não pode competir com o dólar.
Mas você pode competir com o futebol da Ucrânia. E a gente perde jogador para o futebol da Ucrânia. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. O mercado publicitário brasileiro é maior do que o italiano. E a gente vendeu o Zico, na década de 80, por um clube chamado Udinese, que recém tinha subido para a primeira divisão italiana, cuja população da cidade que lhe sediava, Udine, cabia no Maracanã. Cabia no Maracanã. Aí você vê o tamanho da distorção, que não é assim, que é simplória essa explicação. A nossa economia não faz frente à economia. Não faz, porque nós não gerimos os nossos clubes como os europeus gerem os clubes deles, como empresas. Porque aí, o que ia acontecer? Um jogador brasileiro que brilhasse em uma, 2 Copas do Mundo, provavelmente nós não conseguiríamos manter. Mas teria que brilhar em 1, 2 Copas. Não seria vendido com 17 anos ou às vésperas de jogar a sua primeira Copa do Mundo. Entendeu? Essa que é a questão. Essa que é a questão. Porque nós vendemos um Neymar para o Barcelona pelo preço inferior a que um clube inglês compra um zagueiro lá, entre eles. E depois você vê o Barcelona, ao vender o Neymar para o Paris Saint-Germain, vende por um preço recorde no mundo. Sim, é uma loucura. Não, e a gente vende o Vinícius, o Rodrigo, sim, não tinha nem despontado, não tinha ainda nem... Isso. Uma loucura. Pense o seu Santos. Pense o seu Santos com o Rodrigo, com o Gabigol e com o Bruno Henrique. Pois é, teria sido campeão, né? Ou tinha chance, né? Pois é. Agora, o Montal aqui, que nos assiste, pergunta: e onde entra o futebol no atual jogo político? Já entrando num caminho que eu quero explorar com você e que eu acho que é importante você, como cientista social, também, viu? Então, eu sempre digo isso, Daniel, eu talvez tenha feito algum sucesso na minha carreira como jornalista, exatamente por ter frequentado os bancos das ciências sociais da USP e ter sido capaz de entender que o futebol não era uma coisa que se esgotava nas 4 linhas do campo, né? Que o futebol era um fenômeno bastante maior do que isso, né? E que você pode até não gostar de futebol no Brasil, numa boa, mas se você desrespeitar o futebol, você não vai entender o Brasil como deveria, dada a paixão que boa parte do país tem pelo futebol. Para mim é indissociável o futebol e a política. E ao ser indissociável, eu não estabeleço uma relação de causa e efeito. Eu não estabeleço que na ditadura deveríamos ter torcido contra a seleção brasileira porque o ditador explorou a conquista do tricampeonato. Não, eu jamais permiti que a ditadura roubasse de mim aquilo que eu tenho de mais íntimo. A seleção brasileira é minha, não é do ditador Médici. O hino do Brasil me emociona porque é o hino do meu país, não é o hino da ditadura. Assim como o verde e amarelo, a bandeira. Não dá para torcer para a seleção brasileira com esses caras da Avenida Paulista fazendo discurso fascistoide com a camisa da CBF. Não tem, para mim não tem nada a ver uma coisa com outra. Se tivesse, eu, por exemplo, não poderia nem sequer ser corintiano, a não ser no período da democracia corintiana. Aliás, preciso te dizer, uma inveja tremenda da democracia corintiana, viu? Parabéns, foi lindo. Então, a torcida do Corinthians tem essas manifestações na sua história, felizmente. Foi a primeira a abrir a faixa da anistia ampla, geral e restrita, em público, não é isso? Agora foi para a rua denunciar o Bolsonaro, no Fora Bolsonaro. Sim. Muito bem. Agora, você dizer que futebol e política não se misturam é a pior maneira de fazer política que há, Daniel. A pior maneira. O João Avelange dizia isso. Eu sou presidente da FIFA.
eu me relaciono com os países de maneira suprapartidária. Só que esse discurso permitia a ele andar de braço dado, não apenas com os ditadores da África, que o elegeram presidente da FIFA, como com os ditadores da América do Sul, razão pela qual ele levou uma Copa em 78 para a Argentina do general Videla. Uhum. Copa essa que culminou, você sabe disso, Daniel, no estádio Monumental de Núñez, a 500 metros da ESMA, da Escola da Marinha de Buenos Aires, onde se torturava e matava preso político. Era o doicode de lá. Uhum. Né? Então, como é que você dissocia uma coisa da outra? Não dissocia. Impraticável. Né? Quer dizer, você querer tirar política... Eu digo sempre isso em escola de jornalismo. Olha, a maneira de você tomar café da manhã é política. É você que prepara o seu café da manhã, ou vem uma empregada e serve o seu café da manhã? Ou vem um mordomo e serve o seu café da manhã? Como é que é o seu café da manhã? Me conte. É político. Vou te explicar por quê. Entendeu? Mas, claro. Não, é isso. Eu fiz uma live com o Mário Sérgio Cortella e foi genial, porque ele explicou que tudo é política, tá certo? O tempo todo. E se a gente não faz política, alguém faz por nós, né? Isso, você deixa o vácuo, né? Você deixa que aproveitar. E você acha, Juca, aí entrando na questão mais política, que a gente está sofrendo hoje ameaças à democracia brasileira, né? E essa politização, né, da pandemia, a polarização, porque eu, como você, a gente faz parte do Grupo Direito Já, e um dos motivos é justamente, olha, eu estou muito preocupado com tudo que a gente viu ao longo do último 1 ano e meio, e chega às raias do fascismo algumas coisas. Como é que você vê isso em termos de ameaça à democracia mesmo? Então, Daniel, se você me fizesse essa pergunta 45 dias atrás, eu diria para você que eu estava com meus cabelos em pé. Cabelos que eu preciso cortar e não consigo. Felizmente, prenderam o Queiroz. O Queiroz deu uma sossegada no facho do fascistoide, né? Dele e de seus filhos, que estava em curso uma tentativa, né, de estabelecer um regime autoritário no Brasil por outros meios, né? Não é mais necessariamente pela força dos fuzis e dos tanques, né? Como era na década de 60. Agora é uma coisa mais sofisticada. Se faz pela via jurídica, pela via parlamentar, cerceando a imprensa de maneira a sufocá-la, né? Como a gente viu diversos exemplos, né? Indo para a porta de quartel, fazendo aquele tipo de discurso que o Facínora, lá, o genocida que está em Brasília, fez. Mas, claro, e estimulado pela pandemia, né? Que virou também um fenômeno da política no Brasil, né? Quer dizer, remédios se transformaram, né, em objeto de discussão política, o que é um verdadeiro absurdo, não entra na cabeça de ninguém minimamente sensato, né, que isso tenha acontecido, mas aconteceu, está acontecendo, né? Mas eu acho que a reação da sociedade civil, exatamente, com movimentos como o Direito Já, o Juntos, o Basta, o Somos 70%, as manifestações dos artistas, as manifestações da Folha de São Paulo, a nova postura da TV Globo, né? Isto tudo fez com que, digamos, houvesse uma barreira em defesa da democracia, né? Então, acho que nós estamos vivendo um momento de trégua, de trégua. Eu não me deixo iludir pelo silêncio dessa gente. Não me deixo. Sei que eles são capazes de tudo, porque já vimos que eles são capazes de tudo, né? Eu parto desse pressuposto, Daniel. Eu acho que para pessoas minimamente informadas, não precisa de outro. Um presidente da República que tem como guru um terraplanista não pode nos levar a bom termo. Né? Então, sou francamente a favor do impeachment. Diz, mas
o impeachment levará ao Mourão, que talvez até seja pior, porque é mais esperto, mas eu sou um legalista, é o que diz lá a Constituição, se houver o impeachment do presidente, assume o vice? Assume o vice. Bom, se o vice começar a fazer igual o que caiu, vamos em busca de novos crimes de responsabilidade. De negar que o atual presidente já tenha cometido crimes de responsabilidade é negar o inegável. Não, muitos né? crimes. Muitos Andar crimes. sem máscara já é um. Né? Não, ele vai ser processado, deve ser por tudo que ele fez ao longo dessa pandemia. Devia ter tribunal de raia em cima dele, de Haia, enfim. É um absurdo, né, Juca? É um absurdo. Agora, você acha, então, que ter um golpe é difícil nesse momento no país, com toda a reação da sociedade civil? Eu acho que sim. Eu acho que ele sentiu que não tinha como. Né? Eu tenho para mim também, eu não sei se é uma ingenuidade minha, se eu estou fazendo wishful thinking, Daniel, mas eu penso o seguinte, eu acho que por mais que a gente tenha, dentro do Exército Brasileiro ainda, um pensamento muito à direita, muito conservador, os oficiais do Exército Brasileiro sentem na carne e sabem perfeitamente bem o preço que o Exército pagou, né, pela quartelada de 64. Né? Sabe que não entrou bonito na história. Que o retrato bonito da história do golpe de 64 é o retrato dos que resistiram. Né? Que a direita que deu o golpe não tem nenhum Ulisses Guimarães, para ficar só num monumento. Doutor Ulisses. Né? Não tem nenhum doutor Ulisses. Não é isso? E outros tantos que resistiram e tudo mais. Então, eu não vejo o Exército partindo para uma aventura como essa. Mas as PMs estão todas com o Bolsonaro. Bom, nós não estamos na Bolívia para PM dar golpe, né? Porque se o Exército não estiver junto, quem tem tanque, quem tem avião, é o Exército, é a aeronáutica, não é a PM. Né? Ela pode fazer as barbaridades que tem cometido na periferia, que a gente sabe. Né? E precisamos dar um basta nisso também. Mas eu acho que aquele clima de efervescência que a gente viveu 45 dias, 2 meses atrás, felizmente deu uma plainada. Aliás, preciso te contar, eu trabalhei com o Caco Barcelos lá no livro Rota 66. Isso há 30 anos atrás. A gente levantou informações que mostrava que quem morria era negro, pobre, da periferia, né? E isso continua igual, aliás, né? Não mudou nada, né, Juca? Isso é maluco. 30 anos e a nossa PM continua com o mesmo modelo que tinha. Então, mesmo o regime democrático, governos democráticos, governos de centro-esquerda, de esquerda, etc., a gente não conseguiu modernizar a nossa polícia, né? Por que será isso? Daniel, esse é um dos pecados dos quais eu não absolvo os nossos governos de Fernando Henrique até Dilma, incluindo, e nisto também me incluo por não ter berrado o tempo todo por um processo de desmilitarização das PMs. As PMs foram um instrumento criado pela ditadura, são treinados para a guerra e não para defender o cidadão, né? Tratam o cidadão como inimigo e não como alguém a ser protegido, e nós pagamos caro por isso. Nós pagamos muito caro por isso. Acho que esse foi um dos pecados assim, mortais desse período, como você disse, de governos de centro-esquerda, de esquerda, que não mexeram nisso. Uma vez eu perguntei para um dos líderes da nossa esquerda sobre isso. Por que não se mexeu nisso? Né? E ele me disse, você sabe como é, Juca? Quando está tudo muito bem, você procura não mexer em vespeiro. Estava tudo muito bem, então é melhor não mexer nesse vespeiro. Não é por aí, né? Quando está tudo muito bem, que você mexe nos vesperos, porque você tem respaldo, credibilidade, né? Apoio popular para mexer no vespeiro. Aliás, eu acho, tem gente muito boa na PM, gente muito Sem séria. dúvida.
Eu trabalhei, fui presidente do Detran 5 anos, e o pessoal da PM, que cuida de toda essa parte de trânsito, é um pessoal seríssimo, maravilhoso. E, aliás, eu sempre coloco, o Geraldo Alckmin, o Mário Covas tentou mexer no Detran, não conseguiu, aí o Alckmin mexeu, porque a gente via que tinha muita coisa errada, porque era muita corrupção, era muito problema, tá certo, né? E isso era uma das questões que a gente precisa mexer, assim como a reforma política, que também não mexeram, tá certo? Eu acho que isso era algo que precisava ter mexido, porque a gente vê onde a gente chegou sem uma reforma política, né? É isto, é isto, é isso. Tem outras coisas, né? Você vai se surpreender. Mas, por exemplo, eu sou francamente favorável que a gente tenha uma lei de mídia. Vamos deixar claro para que ninguém me confunda ou faça confusão com o que eu vou dizer. Nenhum governo tem de controlar a imprensa. É a imprensa que fiscaliza governos. Então, é óbvio que eu não sou a favor de nenhum comitê de governo para dizer o que pode e o que não pode. Mas, a exemplo do que se dá nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, em Portugal, em diversos países, eu sou francamente a favor que haja um controle social da sociedade civil em relação aos meios de imprensa, para que a gente impeça certos absurdos que a gente vê serem cometidos em nome da liberdade de imprensa, e que não tem nada a ver com liberdade de imprensa. Tem a ver com achincalhe, com calúnia, com difamação, com guerra política, né? Eu lembro sempre que foi porque existe controle social de imprensa na Grã-Bretanha que um jornal do Sr. Murdoch foi fechado ao se descobrir que o jornal do Sr. Murdoch gravava personalidades do mundo da cultura na Grã-Bretanha para fazer um jornal tabloide de fofoca. E descobria que fulana tinha um amante em tal lugar, que Beltrano tinha uma amante em tal lugar, e vendia jornal a rodo fazendo isso. Isto não é censura. Uhum. Isto é você ter um controle social, com personalidades acima de qualquer suspeita. Alberto Dines, que você conheceu, morreu lutando por isso. E Alberto Dines sabia o que era a censura, porque sofreu na pele a censura quando foi diretor do Jornal do Brasil. Fez uma capa histórica quando houve o golpe no Allende, e que a censura proibiu que se noticiasse o golpe militar do Pinochet, e ele fez uma primeira página sem manchetes. E, em cima, a temperatura que o Jornal do Brasil dava era tempo feio, não sei o quê, papapá, nuvens negras, isso no Rio de Janeiro, em pleno mês de setembro, né? Lindíssimo. E ali a previsão de tempo era... Enfim, então, eu acho que são coisas que a gente precisa mexer no caminho da cidadania, Daniel, no caminho civilizatório que ainda nós não atingimos. Só para terminar esse assunto mais de política, Juca, a gente vê os direitos já e vê aí uma certa união de pessoas que, com um bom senso, com tentativas de fazer com que preserve a democracia, as instituições. Isso pode desaguar numa frente ampla lá na frente, que permita, como houve agora em Portugal, a geringonça, como a frente ampla do Chile ou do Uruguai, ou você acha que os nossos políticos têm uma dificuldade também, né, de olhar mais do que o seu umbigo e poder olhar um pouco mais o todo e pensar, olha, tem horas que eu preciso ser menos eu e mais o coletivo, né? Você vê essa possibilidade ou isso é sonho de uma noite de verão? Eu sonho com isso. Eu sonho com isso. Esse é o meu sonho. Eu procuro ser bastante pragmático nessa questão. Digo para você de cara, por exemplo, eleições municipais agora em novembro. Onde houver segundo turno, quem é anti-Bolsonaro? Estou nesse palanque. Onde houver apenas o primeiro turno, quem dos candidatos com mais chance de vencer não tem nada a ver com o bolsonarismo? Fulano de tal, é o meu candidato. É assim que eu estou vendo. Pensando em eleição para presidente em 2022,
Daniel, eu ano passado fiz agora em março 50 anos de profissão. E eu ano passado fiz em Montevidéu certamente a entrevista mais impressionante da minha vida. Eu entrevistei o Maurício Rosenkopf. Maurício Rosenkopf é um dos 3 companheiros do Pepe Mujica que passaram 12 anos nos calabouços durante a ditadura uruguaia e que participou da Frente Ampla com o general Sereni, né, que era até já com o golpe dado, era o ministro da Defesa do Uruguai. Renunciou ao posto quando se deu conta que havia sido estabelecida uma ditadura, que se torturava e tal, aí saiu. Muito bem. O Rosenkopf era Tupamaro. Tupamaro. E eu perguntei para ele, senhor Rosenkopf, como é que vocês conseguiram fazer uma frente ampla que ia do general Sereni até o Pepe Mujica, o senhor? Ele me disse, a gente brigava muito, Juca. Nós éramos assim. Ele fez uma imagem que eu achei linda. Nós éramos assim. Um trem com 12 vagões. Em cada um dos vagões, a gente se digladiava pelas nossas posições. Mas tinha uma coisa em comum. O maquinista estava nos levando para um porto seguro. Era isso que nos interessava. Muito bonito. É isso. É isso. É isso, Daniel. É isso. Não é possível que no Brasil a gente não olhe e diga, bom, o que é essencial nesse momento no Brasil? É redirecionar a nossa democracia, é mantê-la e redirecioná-la na direção dos excluídos. Vamos fazer isso juntos. Eu digo sempre, Daniel, que para mim uma imperdoável foi o dia em que ficou claro que 2 irmãos siameses, como se fossem mesmo univitelinos, o PT e o PSDB, por ciúmes de homem, como dizia Dr. Tancredo, que é terrível, pior tipo de ciúmes que há, né? Se distanciaram da maneira como se distanciaram. Não há o que justifique. Não há o que justifique. Nós temos que construir essa coisa de novo. Ponto. Esse é o nosso desafio. Eu estou no direito já por isso, você sabe. Eu também. É isso. É exatamente a mesma coisa. E não é fácil, eu sei que não é fácil. Não, é dificílimo. É difícil. E olha, minha mãe foi uma das fundadoras do PT, meu pai do Partido Comunista, e eu fico tentando dizer como é que a gente faz para unir todo mundo, aliás, de centro, porque esse país não vai adiante se a gente não conseguir trazer um centro bom junto. E é isso que a gente precisa fazer. É claro. Mas, enfim. Mas queria, tem pouquinho tempo, só para terminar, entender um pouco como é que você foi para essa área, Juca. Muitas pessoas falam, a gente vira jornalista esportivo porque queria jogar bola e não era bom no futebol, ou não, ou era outra coisa. Como é que você acabou indo? Foi outra coisa. Caminho? Na verdade, é o seguinte, quer dizer, eu não tinha a menor intenção de ser jornalista, eu fui fazer ciências sociais com a intenção de seguir carreira acadêmica, e eu tinha, sim, pela paixão pelo futebol e por ser estimulado pela insensibilidade da esquerda, então, no período da ditadura, que olhava para o futebol como ópio do povo, fazer uma tese de doutorado em que eu pudesse provar que futebol era fator de mobilização social e não de alienação. Mas deu-se essas coisas que a vida escolhe os seus caminhos, não você que escolhe, né? Eu, ao entrar na faculdade, fui convidado para trabalhar na Editora Abril, no departamento de pesquisa e documentação da Editora Abril, DEDOC, para atender a revista Placar, que ia nascer em 70. Eu estava entrando na faculdade. E era um dinheiro assim, que me permitia me casar. Me casei em agosto de 70, exatamente com aquele salário. E quando eu comecei a fazer pós-graduação em 74, com o professor Francisco Vefort, surgiu o convite para eu assumir a chefia de reportagem da Placar. O Daniel,
A terça-feira era o melhor dia da minha vida, porque pós-graduação na USP você só fazia durante o dia. A Abril me liberava às terças-feiras. Eu, em vez de ir para Abril, eu ia para a faculdade. Quer dizer, eu era pago pela editora Abril para fazer pós-graduação em política com o VFOR. Tá? Maravilhoso. Isso. Mas daí surgiu esse convite. E este convite impediria que eu continuasse a pós-graduação, porque era exatamente o dia de abrir a revista. A revista fechava no domingo de madrugada, domingo para segunda de madrugada, segunda-feira na folga, e terça-feira era o dia da abertura da revista, feita pelo chefe de reportagem. E aí eu tive que escolher. E aí eu me dei conta que estava inoculado pelo vírus do jornalismo. E abandonei a faculdade e segui esta vida. Não me arrependo, não me arrependo. Sou muito feliz com a escolha que fiz. O que falta, Juca, para você, como jornalista, cobrir? Você já cobriu Copa do Mundo, cobriu Olimpíada, cobriu tanta coisa. O que você gostaria de cobrir que você ainda não cobriu? A eleição de um presidente de consenso do centro até a esquerda brasileira. Olha, é um sonho maravilhoso, viu? Isso. Esse é um sonho muito bonito. Aliás, preciso te Isso. dizer que uma das coisas que eu mais gosto de fazer domingo e segunda é ler você e ler o Tostão, né? Muito Porque obrigado. o Tostão Tostão, também é uma Tostão, delícia. Daniel, eu sou uma pessoa bem resolvida, inteiramente bem resolvida, felizmente. Não tenho a menor dúvida em te afirmar o seguinte: o Tostão é o melhor de nós todos, o Tostão é gênio da raça. O Tostão é uma figura muito especial. Eu tenho assim a alegria, a felicidade de ser amigo dele, de ter já convivido muito com ele. Eu tenho o Tostão assim num pedestal. Tostão é uma figura rara, rara, incorruptível, direito, ético, escreve como jogava, minimalista. Ele é brilhante, é gênio, é gênio. É muito bom. Não, aliás, eu comparo vocês ultimamente, eu lia muito Nelson Rodrigues escrevendo sobre futebol também, que era maravilhoso, tá? Apesar de ser conservador para burro, mas era genial. O que ele escrevia sobre futebol é assim, poesia, né? Quase. O Nelson Rodrigues era um conservador revolucionário. Exatamente, exatamente. Juca, olha, a gente está chegando ao final do nosso papo. Super obrigado. Para quem prazer não enorme. acompanhou, tem danielnemberg.com.br. Eu espero que o teu sonho, que é o meu também, a gente possa um dia estar lá juntos. E super obrigado. Vou continuar te admirando de longe, lendo as suas crônicas e dizendo, olha, você é genial, Juca. É muito bom ler o que você escreve, viu? Muito obrigado, Daniel. Foi um prazer enorme. Foi muito gostosa essa live. Abraço forte. Muito bom. Um beijo para todo mundo e até a próxima, gente. Até. Tchau. Até. Boa, Daniel. Abraço.